Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luna Solis. Artemisa Lopes falando aqui com vocês e bora falar, né, sobre o episódio 3 aí da série de The Last of Us, que segue aí aclamadíssima como uma super adaptação. Então roda essa vinheta. Pessoal, enquanto, né, nos dois primeiros episódios, né, principalmente ali no segundo episódio, a gente teve aí bastante ação, né, uma introdução bem legal ali do universo de The Last of Us, né, o primeiro episódio ali com as cenas ali quase que idênticas às cenas iniciais ali do jogo. No segundo episódio a gente teve bastante ação, a primeira aparição aí dos instaladores, né, ali a morte da Tess, né, que teve as suas diferenças ali, mas do meio pro fim a essência continuou ali. E a gente teve agora esse terceiro episódio que teve uma pegada meio diferente, né? E assim, eu posso dizer, né, que basicamente todo o enredo, todo o plot aqui desse terceiro episódio, ele foi basicamente criado quase que inteiramente aqui pra série, né? Porque é basicamente 90%, 95% do que a gente viu aqui nesse episódio são coisas que não tem ali no jogo, né? Mas do meu ponto de vista, eu acho que acrescentaram e muito aqui pra série. Porque o episódio, ele inicia ali, né, com o Joe e a Ellie, né, agora sozinhos aí, seguindo nessa jornada, né? E eu já comentei, né, que eu já tava gostando bastante das picuinhas que eles estavam tendo ali nos dois primeiros episódios. E aqui, gente, continuou, né? Continuou aquela troca de farpas, mas eu já senti que, pelo menos da parte do Joe, eu já senti que parece que ele tá, sabe, já um pouco ameno, sabe? Tipo, ali, ele já tá meio que quase que gostando, né, a ficar um pouquinho mais próximo da Ellie. Claro que ainda bem inicial, né, uma coisa bem inicial, ele ainda sente muito a Sarah, né, você percebe que, dá pra perceber, né, gente, que ele, de certa forma, querendo ou não, ele enxerga muito da Sarah ali na Ellie, né, então é doloroso pra ele, então é claro que vai ser ainda todo um processo ali. Mas eu senti sim que nesse episódio aqui parece que, diferente dos dois primeiros, que ele era um pouco mais agressivo com ela, que parece que ele tá começando, né, a, sabe, olhar diferente ali pra ele, assim, enxergar um pouco da Sarah nela ali, né, da filha dele ali nela, né, e não tratar ela tão grosseiramente quanto ele tava tratando ela, né. Então são esses passos iniciais aí pra relação de pai e filha deles que a gente quer ver aqui, né, pelo menos até o fim da série, né. E eu tô gostando muito de como a Bella Ramsey, ela tá entregando, né, tão bem, né, uma Ellie que não conhece o mundo ali antes do apocalipse, né, porque ali no início do episódio, né, eles vão caminhando, né, estão seguindo o destino, e ela questiona, né, o Joe sobre como foi que começou a pandemia, né, como foi que o mundo acabou, né. A gente teve uma confirmação ali através do diálogo, né, que eram algumas teorias que estavam rolando na internet, né, de como foi que o Cordyceps começou, né, como foi que a pandemia do Cordyceps começou, né, inclusive tinha um boato, né, sobre a questão da farinha, né, que o Cordyceps foi se espalhando pelo mundo através da exportação dos alimentos, e aqui basicamente a teoria foi confirmada, né, mas basicamente de qualquer forma ela já estava quase que confirmada mesmo, né, com base nas pistas que os dois primeiros episódios deram ali pra gente, mas aqui a gente teve, né, quase que a confirmação mesmo de fato de que foi através disso, né, que a pandemia se espalhou ali pelo mundo, né, tá sendo muito legal, pelo menos pra mim, ver esse lado da Ellie, né, dela tendo essa curiosidade, porque ela não conhece o mundo, né, antes da pandemia, ela nasceu ali no meio da pandemia, né, então é bem legal ter isso destacado aqui na série, né, ela questionando o Joe, né, ela apontando ali o avião, né, tipo, ai, como é que era viajar de avião, não sei o que, então eu senti muito que esse episódio foi mais pra destacar mais nesse lado humano mesmo dos personagens, né? Enquanto que a gente teve muita ação no segundo, esse aqui já deu mais uma amenizada e quis focar mais nos personagens em si mesmo. E assim, né, gente? Esse episódio aqui foi sobre o Bill. Foi sobre o Bill e o Frank. E eu sei que a gente queria já ver algumas cenas, a gente esperava que continuasse de certa forma aquele tom de ação que teve ali no segundo episódio, né? E aqui não teve, né? Basicamente não teve ação. Foi mesmo mais pra focar nos personagens em si, né? Eu sei, eu também queria ver mais das armadilhas do Bill, queria ver a cena do Joe lá caindo na armadilha do Bill lá, ficando de cabeça pra baixo. Queria ver mais, né, de toda
daquela fortaleza, né, que o Bill acaba construindo, né, e de certa forma a gente vê pelo menos um pouquinho, né, porque ali, a partir do momento que a gente vai ali pra perspectiva do Bill, do início ali, né, do apocalipse, mostra um pouquinho de como foi essa preparação dele, né, de como foi que ele foi fortificando ali a vizinhança dele ali no decorrer dos anos e criando armadilhas para manter os infectados longe. Creio eu espero, né, uma teoria minha aqui bem particular mesmo, que eu acho que são coisas que a gente vai ver no próximo episódio, né? Acho que o próximo episódio vai mostrar de fato essas cenas que a gente quer ver, né? Que tem no jogo ali, né? Deixaram ali pro quarto episódio e nesse terceiro aqui eles resolveram focar mais no lado humano aqui dos personagens. Como eu mencionei, né? Esse episódio aqui ele foi sobre o Bill, gente. Foi sobre o Bill e o Frank, o nosso casalzão do milênio, né? Que no jogo, né, a gente não tem nada sobre eles, né? Se eu não me engano, a gente não chega a conhecer o Frank, né? Na verdade, o Joe chega lá quando, infelizmente, já é, assim, um pouquinho tarde demais. A gente já conhece ali o Bill e aquele jeitão grosseiro dele. E eu achei bem legal, né? Que é uma coisa que eu já vou destacar aqui, que eu gostei muito da atuação do ator que fez o Bill. Eu acho que ele conseguiu encarnar todo aquele jeito carrancudo que o personagem tem, né? Que ele teve que adquirir de certa forma desde que começou ali a pandemia, né? Porque ele teve que se fortificar, se cercar ali de cuidados, ele foi criando essa casca ali em volta dele, pelo menos até ali a chegada do Frank, né? E talvez seja por isso, né, que a crítica, né, os críticos de maneira geral, eles elogiaram tanto esse episódio, né? Porque trouxe mais esse lado humano dos personagens, de explorar mais o passado dos personagens, que era uma coisa que já vinha sendo falada antes mesmo da série estrear, né? Que alguns críticos que tiveram acesso aos episódios antes, eles já comentaram isso, né? Já comentavam isso ali no Twitter, de que a série, ela iria explorar muito dos personagens do que tentar focar no terror em si, sabe? De ser, tipo, de ser uma série de terror. Não, que eles iriam dosar muito bem essas coisas, né? Então aqui eu acho que já foi pelo menos um primeiro vislumbre, né, disso que já vinha sendo falado sobre a série. E, né, dentre as várias mudanças que o enredo aqui, né, o roteiro da série tá trazendo pra The Last of Us, né, além de várias coisas que tem no jogo que não vai ter aqui na série, mas que eles deram um jeito aí de driblar de certa forma para que não ficasse, né, uma adaptação, né, um tanto quanto que controversa, né, como a gente não vai ter o lance dos esporos, mas por outro lado, os infectados estão conectados e então, por causa disso, eles são 10 vezes piores. E aqui, né, eles resolveram trazer a relação, o início ali da relação do Bill e do Frank, o que eu achei muito legal. Porque como, por exemplo, né, diferente do que a gente teve no segundo episódio, que a gente teve um flashback, né, explicando ali o início do fungo e tudo mais, aqui eles resolveram mais uma vez trazer essa questão, só que de uma perspectiva diferente e focar ali na relação do Bill e do Frank, né? Então foi uma sacada legal ali do roteiro, de certa forma, né, porque por enquanto que a gente não tem isso no jogo, mas eles estão trazendo isso aqui pra série. E mais uma vez, né, eu vou reiterar aqui mais uma vez, né, que eu acho que eu comento isso desde o meu primeiro review de The Last of Us, né, que eles estão tendo muito essa preocupação em passar essas informações pra quem não conhece o jogo, né. Eu tô percebendo muito isso na série, que eles estão tendo esse cuidado de ter essa preocupação mesmo com os espectadores novos, que não são fãs ali do jogo, que estão ali assistindo a produção pela primeira vez, né. Então eu acho que trazer esse background aí da história do Bill, eu acho que vai ajudar a humanizar ainda mais o personagem. Os espectadores já vão ter toda uma perspectiva ali do personagem, né? Então isso de certa forma é legal que seja trazido aqui já nesse terceiro episódio, para que quando a gente chega ali no quarto episódio já não role esse estranhamento de certa forma de quem não conhece ali a história do jogo. Então, né, se você parar pra pensar, né, até de certa forma interessante, né, entre aspas, tipo, enquanto no primeiro episódio a gente teve o início ali do surto do ponto de vista do Joe, de certa forma, e ali no segundo episódio a gente teve, né, toda aquela médica lá na Indonésia, e aqui a gente teve o início do surto ali do ponto de vista do Bill e todo um detalhamento, né, toda uma história do personagem em cima disso, né, então é bem legal a forma como eles estão trazendo, né, essa questão, tipo, do antes e do depois da pandemia aqui pra série, que tá sendo legal tanto pra quem jogou quanto pra quem não jogou os jogos. E eu achei muito legal ter esse passado do Bill sendo explorado aqui, de certa forma, né, a forma como ele e o Frank se conhecem, né, e aí rola uma certa
implicânciazinha entre eles. Eu gostei muito da forma como que o relacionamento deles foi se desenvolvendo, apesar de ter sido rápido, né? Porque é claro que a gente tá partindo ali de uma perspectiva de que, por mais que tenha, né, a passagem de tempo, né, mas as coisas de certa forma aconteceram rápido, entre aspas, mas ao mesmo tempo não foi uma coisa, sabe, que foi muito de repente, muito abrupta, né? Você viu a relação deles ali, né, crescer ali ao longo do tempo, à medida que os anos iam passando, né? E foi uma coisa bem verídica, né? Eu acho que os atores, eles conseguiram passar muito bem toda a construção, o desenvolvimento ali do relacionamento ali entre os personagens, porque a dinâmica do jogo é diferente daqui de uma série, né, pessoal? Eu acho que, já que a gente não teve isso explorado ali no jogo, eles resolveram trazer aqui pra série, né? O que é bem legal de ver a construção do relacionamento dos personagens, que foi bem legal de ver aqui nesse terceiro episódio. Eu amei muito, como eu comentei, né, apesar de ter sido um pouquinho rápido, mas você consegue ver, eu acho que os atores conseguiram passar toda a emoção ali dos personagens à medida que as coisas vão se desenvolvendo, né, a relação deles vai evoluindo, né, eles vão tendo problemas, aí eles estão tendo que lidar. E também, né, a gente teve, né, a explicação, eles trouxeram aqui nesse episódio de como que a Tess e o Bill se conhecem, né? A gente tem a resposta aqui nesse episódio, que o Frank, ele menciona, né, que ele tá se contatando ali com uma mulher ali pelo rádio, né? E a gente sabe que essa mulher é a Tess, né? E mais pra frente a gente tem um mini flashbackzinho ali da Tess com o Joe, que o Joe visita ali a comunidade deles e tudo mais. Então, já traz essa explicação pra gente de como é que eles se conheceram, né? Mais pra frente no episódio, quando a gente se depara ali com a carta dele, né, que ele fala que ele é uma pessoa muito fechada, né, que se fechou ainda mais depois da pandemia e que a única pessoa que conseguiu tirar um pouquinho, pelo menos amenizar um pouquinho desse lado dele foi ali o Frank, né, pessoal? E foi bem triste, né, acompanhar o momento, né, de que o acampamento deles ali é quase que invadido ali por uns sequestradores, né, e aí o Bill fica ferido, e aí logo depois disso, né, o Frank acaba ficando ali muito doente e, consequentemente, né, ele acaba ali morrendo. Então eu acho que de longe um dos pontos altos que a série tá fazendo com certeza é adicionar essas informações importantes tanto para quem jogou quanto para quem não jogou, né, espectadores novos, mas são coisas que são mudanças que estão acrescentando para a série, né? Muito legal a forma como eles estão fazendo para contornar de certa forma essa situação, né, compensar de certa forma coisas que tem no jogo, mas que não tem condição de ser trazidos aqui pra série, né? E eu acho que dessa vez a gente ter a história do Bill sendo explorada aí, pelo menos um pouquinho, a gente conhecer um pouquinho mais o personagem, né? Como que o início da pandemia foi pra ele, né? Como que ele conheceu o Frank, como que foi o desenvolvimento da relação deles, eu achei bem legal. Apesar de ter sido um episódio, né, bem ameno, que não teve ação, mas por outro lado, ele foi focado aí, bem focado mesmo nos personagens e nos sentimentos deles. E ainda a gente vai chegando ali pro finalzinho do episódio, né, depois que a gente, né, fica sabendo aí da morte do Frank e tudo mais, o Joe e a Ellie, eles chegam ali no acampamento do Bill e se deparam, né, com um lugar vazio, né, e aí eles se deparam com a carta, né, que o Bill deixou, né, que ele menciona a Tess, que ele pode pegar o que ele quiser, e ele deixa ali a chave do carro pra ele, né, e gente, quando chegou nessa parte do episódio, eu já fiquei super empolgada, porque, tipo, eu já quero ver o quarto episódio, porque tudo indica, eu estou achando aqui que a gente vai ter a cena ali que tem no jogo, né, da Ellie e do Joe ali no carro. Gente, essa cena tem que ter no próximo episódio, simplesmente não pode faltar. Eu achei, assim, sacanagem, sabe, da HBO colocar essa cena no finalzinho, assim, só pra deixar a gente ainda mais hypado pro quarto episódio, que a gente só vai ver no próximo domingo e tudo indica, eu espero que tenha pelo menos essa cena aí da Ellie mexendo na revista, né, ali no carro e perguntando ali pro Joe. Lembrando que o Joe, né, ainda tá ali atrás do Tommy, né, ele até comenta com a Ellie que ele foi ex-vagalume, né, e que ele vai saber levar ela ali pro laboratório, né, pra saber sobre essa história de cura e tudo mais. Só que também, pro fim, eles acabam indo ali juntos, né, então deve ter sido aí, talvez, quem sabe, uma estratégiazinha aí de roteiro, né, pra deixar a gente ainda mais hypada aí pro quarto episódio, onde as coisas, né, devem, né, ficar, né, ter mais ação, né, mais uma vez, né, enquanto que esse terceiro episódio aqui foi mais para explorar
o lado humano dos personagens, um pouquinho ali da história do Bill e do Frank, como foi que eles se conheceram, como que eles se envolveram e como que eles acabaram conhecendo ali o Joe e a Tess. Mas eu gostei muito de ter a história do personagem explorada aqui nesse episódio, né? Por mais que não tenha tido ação, mas eu gostei muito de ver a relação deles sendo explorada aqui mesmo, né? Mas eu confesso que eu estou muito ansiosa pro quarto episódio. Se tiver mais ação também, tudo bem, a gente tá aceitando, né? Se tiver mais cenas ali de batalhas ali contra os infectados, também a gente tá aceitando, mas é claro que eu já estou super ansiosa pra ver o próximo episódio. Então é isso, pessoal, né? Basicamente, né, foi tudo isso que aconteceu aqui no terceiro episódio de The Last of Us. É um episódio bem ameno, né? Mais pra explorar o passado do personagem do Bill. E, né, eles resolveram deixar a gente ansiosos aí mais uma vez pro quarto episódio, né? Onde a gente quer ver, eu quero ver, né, as cenas ali do jogo que pra mim simplesmente não podem faltar, né? Então, estou bem ansiosa, não vejo a hora de chegar o próximo domingo pra assistir. E é claro que assim que sair, eu vou trazer aqui pra vocês tudo completinho com tudo que rolar no episódio. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um review de The Last of Us. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!